Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Graziani, eu sou médica veterinária comportamentalista e hoje eu quero falar a respeito de um tema que sempre entra em alta quando começa a chegar o final de ano, que é a respeito de fobia de fogos de artifício e ruídos em geral. Bem, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente precisa compreender a diferença entre fobia e medo. Medo é normal, é uma resposta fisiológica que tem o objetivo de nos manter seguros, né? O nosso corpo ele reage a fim de que a gente se afaste ou afaste algo que nos gera risco. E aí o medo pode acontecer em diversas situações da nossa vida, né? Da vida nossa e dos animais. Mas quando o medo se torna uma fobia, essa fobia já deixou de ter um efeito fisiológico no sentido de fazer você buscar abrigo ou se afastar daquilo que te causa medo. A fobia ela faz você entrar nesse processo de fobia com diversos gatilhos que você já generalizou a respeito daquele tema, por exemplo, fobia de fogos. Aí o animal, o cão, o gato já relaciona medo de barulho de torcida ou fechamento do tempo quando é caso de chuva. Ele faz toda uma série de antecipação do fenômeno e começa a ter um processo de entrar em ansiedade, né, por conta do que vai ocorrer. E essa situação de estresse, ela permanece muitas vezes por muito tempo, né? O evento já ocorreu e às vezes o cachorro ainda está sofrendo o efeito do estresse no dia seguinte, né? Porque o cortisol aumentou tanto desequilibrou todo o, o mecanismo de homeostase do corpo, né? Então você fica ali nesse estado de fobia. Então ele vai além, né? Às vezes o animal entra num modo de fobia tão extremo que ele acontece de pular de sacada, de se automutilar, de tentar fugir e se machucar na porta, né? Então a gente tem, infelizmente, muitos casos de acidentes nesse final de ano por conta dos fogos. Nós temos uma lei, pelo menos aqui no Paraná, que na verdade é uma lei para inglês ver, né? Foi proibido o uso de fogos de artifício ruidosos, porém, assim, o limiar que eles permitem de decibéis ali é muito alto, então, na verdade, não fez diferença nenhuma, talvez eliminou só aqueles realmente muito ruidosos, mas não precisa ter fogos de artifícios tão ruidosos assim para desencadear um processo de fobia nos pets. E aí eu incluo também outras pessoas aí com doenças e pessoas autistas e pessoas em diversas situações de vulnerabilidade que podem não compreender muito bem aqueles ruídos, sem falar dos animais silvestres que muitas vezes morrem, mas enfim. Felizmente a gente não tem como mudar isso hoje, né? Acho que é criar primeiro uma consciência na cabeça das pessoas e, em consequência disso, a gente ter leis que realmente proíbam, ou talvez nem precisa de lei a partir do momento que nós temos consciência, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante e mostra a importância da avaliação de um médico veterinário, de preferência um veterinário comportamental, para fazer essa avaliação da fobia e entender se a gente não tem uma comorbidade nessa história. Por quê? Existem trabalhos atuais demonstrando que alguns problemas comportamentais, existem relatos assim de 1/3 dos problemas comportamentais estarem associados à dor e existem outros referindo aí a 80% dos problemas comportamentais estarem relacionados à dor. Então são dados que ainda estão em estudo, né? Então, é muito recente essa apresentação, mas é fato que o comportamento, que a dor crônica, ela aumenta a ansiedade nos animais, ela faz com que eles se sintam mais vulneráveis, ela faz com que eles percebam que eles têm mais dificuldade
de levantar, de fugir, eles se sentem vulneráveis e por isso aumenta a ansiedade, porque eles sabem que que diante de um risco, talvez eles não consigam, eles não estejam preparados para fugir. Sem falar que o próprio processo doloroso, né, é algo que vai deixando qualquer um muito irritado, muito reativo, porque é muito desconfortável sentir dor por muito tempo, né? Quem tem dor sabe disso. Quem tem enxaqueca, quem tem dor de joelho, dor de coluna, sabe exatamente como isso afeta o humor, né? E existem razões químicas para isso acontecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber quando nós temos um animal com fobia de ruídos é se há alguma dor aí que a gente não encontrou. É um problema de coluna, é um problema de joelho, é uma questão gástrica, a gente precisa encontrar aí, né? Então a primeira coisa é avaliar isso. E aí, diante de se tivermos dor, a gente precisa tratar a dor. E existem relatos de caso mostrando que às vezes só tratar a dor já resolve o problema. Olha que bacana. Então, às vezes a gente precisa fazer uma avaliação mais aprofundada a respeito disso. Se não tivermos dor, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar a fobia de fogos de artifício. Dentre elas, nós temos criação de um espaço seguro, né? O safe place. Então, a gente pode ensinar o cachorro a ir para um ambiente, para uma casinha, para uma caixinha de transporte, ensinar ele a relaxar nesse local, ensinar ele a roer ou encontrar outras fórmulas de válvula de escape para lidar com a ansiedade, porque roer, por exemplo, se alimentar são comportamentos que acalmam, né? Eles têm um efeito calmante para a espécie, né? Então, estou falando mais especificamente aqui de cachorro, para gato a gente tem outras ferramentas, mas acaba sendo parecido, mas nós temos foninhos, a gente pode colocar foninho para proteger de ruídos ou faixinha na cabeça. Só que também esse tipo de ferramenta ele precisa ser adaptado ao uso. Não basta você do nada resolver colocar um fone de ouvido na cabeça do seu cachorro justamente na noite de Réveillon. Por quê? Porque ele já está com medo do ruído e ainda tem um negócio na cabeça, que ele não sabe o que é, né? Então a gente não pode nunca apresentar uma ferramenta de maneira aleatória, sem acostumar o cão com aquela ferramenta primeiro. Mas existem essas ferramentas que a gente pode utilizar, né? A gente também pode utilizar a redução do ruído em si, né? A gente pode usar, por exemplo, ruídos brancos, né? Por exemplo, o ventilador ligado, esses sons que chiam, eles ajudam bastante a mascarar o som que está vindo lá de fora. A gente pode fechar janelas, fechar cortinas, enfim, criar todo um ambiente para eles estarem preparados para essa noite. Eu sempre vou recomendar que você esteja junto com ele, porque deixá-lo sozinho vai deixar ele se sentindo mais vulnerável e com isso, e também os comportamentos dele podem ser mais impulsivos e a gente pode, nessa situação, ter a perda de algum cachorro, né, fugir ou até falecer porque vai fugir, se enrosca não sei aonde. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa noite, né, de Réveillon e nas situações de fogos também a gente precisa trabalhar eles. Nós temos algumas ferramentas medicamentosas que eu utilizo muito nesse final de ano, tem muita procura, né, nos finais de ano. Existem medicações que a gente consegue fazer durante o evento estressante, que auxiliam bastante. Mas, claro, o ideal é a gente associar isso ao trabalho de treino, né, que precisa ser feito aí das ferramentas, de ensinar a se acalmar em algum lugar, enfim, treinar, dá para trabalhar a dessensibilização dos ruídos também, utilizando os ruídos em caixas de som, que auxiliam no processo de dessensibilização. Então, assim, eu tenho um trabalho multidisciplinar, né, no qual eu trabalho com a parte medicamentosa e avaliação médico-veterinária do paciente. E eu tenho adestradores na minha equipe que fazem um processo de treino para adaptar esse cão aos dias, aquilo que eles têm fobia, né? Vale lembrar que as fobias, às vezes, elas aparecem muito cedo no indivíduo, mas elas, na verdade, o cão pode passar a ter medo, passar a ter uma fobia
em qualquer idade da vida. Então, às vezes, você tem um animal que nunca teve medo, mas de repente passa por uma situação muito estressante num dia e acaba que passa a ter a fobia. Então, mesmo que você tenha aí um indivíduo que nunca teve medo, sim, ele pode passar a ter medo. E aí a gente tem que pensar mais ainda se de repente ele não está com dor, porque de repente ele não tinha medo antes, começou a ter medo agora, será que não tem uma dor envolvida? Então a gente precisa fazer uma avaliação bem bacaninha aí desse paciente e a gente precisa tratar, né? E cuidar muito bem da segurança do seu filho peludo aí, certo? Espero que eu tenha aí passado informações para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.